Então vamos aqui para o próximo caso, ele está falando que menos 1 sobre 27, né, essa base elevado a zero, e tudo isso elevado a 3, né? Isso é igual a menos 1 sobre 3 elevado a 9. Né? Então, estratégia de sempre desenvolver o lado esquerdo e no final comparar com o lado direito. Bom, o que a gente pode já tentar fazer aqui é ver potência de potência. Né? Nós temos dois expoentes, um em cima do outro, né? Que é o 3 e o 0. E nós temos aquela base ali que é o menos 1 sobre 27. Então, como eu tenho essas duas potências, uma em cima da outra, o que eu posso fazer é multiplicar elas. Então, vai ficar menos 1 sobre 27 elevado a 0 vezes 3. Isso, ele está falando que é igual a menos 1 sobre 3 elevado a 9. Bom, agora aqui é só multiplicar as duas potências, só multiplicar os dois expoentes, né? 0 vezes 3 é 0, então vai ficar menos 1 vai ficar menos 1 sobre 27 elevado a 0. Né? 0 vezes 3 é 0. Isso ele está falando lá direito, que é menos 1 sobre 3 elevado a 9. Bom, o que, que eu posso fazer agora? Eu estou vendo o 27, né, ali na base. E lá do direito tem o 3, né, como base ali, né, embaixo. 3 elevado a 9. O que eu posso fazer, né, é transformar esse 27 em base 3, tá? Então, para isso eu tenho que lembrar que o 27, né, eu posso escrever ele com uma multiplicação, né, de 3 vezes 3 vezes 3, né? Isso dá 3 ao cubo. Então, 27, ele é o 3 ao cubo, né? O 3 elevado a 3. Então, vou fazer essa substituição, tá? Menos 1 sobre 3 elevado a 3. Tudo isso elevado a zero. Tem que ser igual a menos 1 sobre 3 elevado a 9. Bom, e por fim a gente já pode aplicar aqui a propriedade do expoente zero, tá? Então, o que significa quando eu tenho um expoente zero? Bom, quando eu tenho uma base, né, qualquer base, exceto a base zero, tá? Exceto a base zero, mas qualquer outra base, né? Por exemplo, 5, base 5, isso está sendo elevado a zero, isso dá 1. 100 elevado a zero, isso dá 1. 27 elevado a zero, 1. Qualquer base elevado a zero é 1, exceto quando a minha base é zero. Mas, por exemplo, 1 quinto elevado a zero, 1. Menos 1 sobre 5 elevado a zero, 1. Qualquer base elevado a zero dá 1. Então, exceto quando a base é zero, tá? É a única exceção. Se a base for zero, não dá 1. O menos 1 sobre 3 elevado a 3 elevado a zero, isso vai dar 1, tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho 1. Que qualquer base elevada a zero dá 1, exceto base zero. Então, ficou 1 do lado esquerdo, do lado direito eu mantenho, que é o menos 1 sobre 3 elevado a 9. E agora eu consigo ver que são duas quantidades completamente diferentes. Tá? Eu não consigo fazer com que um menos 1 sobre 3 elevado a 9 vire 1. Tá? São quantidades bem diferentes. No primeiro lado, então, eu tenho uma dívida. E do lado esquerdo, né, eu tenho 1, né, eu tenho o lucro de 1, né, eu tenho uma quantidade positiva de 1. Então são coisas bem diferentes. Essa afirmação é falsa e por isso eu não vou marcar aqui a alternativa 08. Por fim, a última expressão aqui, né, eu tenho essa igualdade aqui e nós vamos começar a desenvolver ela. Bom, então, temos aqui uma igualdade, né? Vamos começar a desenvolver o lado esquerdo. Primeira coisa que eu vejo aqui é esse expoente 4, né, e o expoente 2.
né? Eles estão em cima aqui de um parênteses e dentro do parênteses tem uma multiplicação, né? A mesma coisa acontece com o expoente 3 e o expoente 2. Todos esses expoentes que eu coloquei as cores, né, estão em cima de parênteses e os parênteses têm uma multiplicação. Então aqui eu aplico a propriedade, né, a potência de uma multiplicação. Então vai ficar o a elevado a menos 5 elevado a 4, vezes b elevado a menos 1 também elevado a 4, né, vezes a elevado a 8 elevado a 2, né, tudo isso elevado a 2, vezes b elevado a menos 2 elevado a 2. Agora a gente vai colocar aqui o símbolo da divisão, então dividido por a elevado a 2 elevado a 3, vezes b elevado a menos 1 elevado a 3, vezes a elevado a menos 3 elevado a 2, vezes b elevado a menos 3 elevado a 2. Toda vez que eu tenho dois expoentes um em cima do outro, eu estou colocando esses parênteses, tá? Para ficar mais fácil a gente visualizar que está um em cima do outro. Então, por fim, toda essa divisão aqui, né, ela está sendo elevada na menos 1. E o lado direito permanece igual, eu não mexi, né, ele está falando que tem que ser igual a elevado a 4 dividido por b. Bom, agora aqui, se vocês perceberem, eu tenho vários expoentes que estão um em cima do outro, né? Então, eu vou aplicar aqui a propriedade potência de uma potência. Então, aqui, potência de uma potência no menos 5 e no 4, potência de uma potência no menos 1 e no 4, né, que eu tenho dois expoentes juntos, um em cima do outro. A mesma coisa aqui, o 8 e o 2, expoentes um em cima do outro. A mesma coisa o menos 2 e o 2. A mesma coisa para o 2 e para o 3. Né? Nessa propriedade, a gente tem que lembrar que a gente multiplica, né? Multiplica os expoentes quando estão um em cima do outro. O menos 1 e o 3, o menos 3 e o 2, e novamente o menos 3 e o 2. Bom, então vamos lá. Expoente em cima de expoente, nós multiplicamos. Então vai ficar a base A elevada a menos 5 vezes 4. Isso vezes a base B elevada a menos 1 vezes 4. Isso vezes a minha base A elevada a 8 vezes 2, vezes a minha base B elevada a menos 2 vezes 2, dividido pela minha base A elevada a 2 vezes 3, vezes a minha base B elevada a menos 1 vezes 3, vezes a base A elevada a menos 3 vezes 2, vezes a base B elevada a menos 3 vezes 2. Então, aqui eu apliquei a propriedade potência de uma potência. Quando eu tenho dois expoentes um em cima do outro, eu multiplico eles, tá? Então, eu coloquei ali o pontinho da multiplicação. Tudo isso tem que ser elevado a menos 1, né? E ele está falando que isso é igual, do lado direito eu vou manter, que é o a elevado a 4 dividido por b. Bom, agora é só multiplicar os expoentes, tá? Multiplica todos os expoentes ali
que está a multiplicação, né? Então, menos 5 vezes 4, menos 1 vezes 4, 8 vezes 2, menos 2 vezes 2, 2 vezes 3, menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 2 e menos 3 vezes 2. Como a multiplicação tem regra de sinal, você vai ter que fazer regra de sinal, tá? Então, menos 5 vezes 4 dá menos 20, menos com mais dá menos. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, porque menos com mais dá menos. 8 vezes 2 é 16. Depois, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Por quê? Porque menos com mais dá menos. Então, menos 4. Né? Então, você faz a multiplicação e faz a regra do sinal. Sobre, ali, ó, azinho elevado. Dois vezes 3 dá 6, vezes o b elevado a menos 1 vezes 3 dá menos 3, porque menos com mais dá menos. A elevado a menos 3 vezes 2 dá menos 6, porque menos com mais dá menos. E menos 3 vezes 2 de novo dá menos 6, porque menos com mais dá menos. Então, fizemos a regrinha desse sinal para conseguir a multiplicação dos expoentes. Tudo isso elevado a menos 1, ele está falando que tem que ser igual a elevado a 4 dividido por b. Bom, estamos chegando no final. O que nós temos que fazer agora é juntar as bases, tá? Então, nós vamos botar, como na multiplicação eu posso trocar a ordem dos fatores, tudo que é A, ali em cima eu vou colocar um do ladinho do outro. Então, A menos 20 vezes A elevado a 16 vezes B elevado a menos 4 vezes B elevado a menos 6. Na soma e na multiplicação eu posso fazer isso, eu posso alterar a ordem, tá? Posso alterar a ordem ali das multiplicações que o resultado permanece igual. Então foi isso que eu fiz. Juntei os Azinho e juntei os Bzinho ali em cima. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso trocar a ordem porque está sendo tudo multiplicado. Então, tudo que for Azinho eu vou colocar junto. Então, A elevado a 6 vezes o A elevado a menos 6. Vezes o B elevado a menos 3. Vezes o B elevado a menos 6. Tá? Então, eu posso fazer essa troca de ordens, tá? Do que está um do lado do outro, quando é multiplicação, dá para ver que as bases estão sendo todas multiplicadas, então eu posso fazer isso. E também posso fazer isso na soma. Tá? Então, agora feito isso, a gente pode usar uma propriedade. Tá? Já é para a gente conseguir visualizar que propriedade nós vamos utilizar na próxima. Então, tudo isso elevado a menos 1 igual a elevado a 4 dividido por b. Bom, agora aqui a gente pode ver que a gente tem bases iguais sendo multiplicadas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade, né, de soma de expoentes. Quando eu tenho bases iguais sendo multiplicadas, nós somamos os expoentes. Então, a elevado a menos 20 mais 16, vezes, novamente usa a propriedade, manter a base e soma os expoentes, então vai ficar b elevado a menos 4 mais menos 4. Tá? Então, menos 4 mais menos 4. Como tem esse menos 4, eu vou colocar ele entre parênteses, tá? Tudo isso, então, dividido. Né? Então, de novo, duas bases iguais multiplicando. Então, mantém uma base, que é o A. E 6 mais menos 6. Então, como aqui é negativo, boto um parênteses. Elevado a 6 mais menos 6, tá? Boto um parênteses aqui para separar esses sinais, para não ficar um do lado do outro. E de novo aqui agora com o b, né? Isso multiplicado por b elevado a menos 3 mais menos 6. Então agora a gente vai ter bastante também regra de sinal aqui para entender quanto é que vai dar essas contas, tá? Aqui essa questão trabalha bastante com o número negativo. Tudo isso elevado a menos 1. Ele está falando que isso é a elevado a 4 dividido por b. Então vamos lá, nós temos que resolver agora ali os expoentes, quanto é que vai dar essas continhas, né? Vamos aqui fazer aqui no cantinho do quadro.
Então, vamos fazer aqui as contas. Bom, menos 20, está devendo 20 e alguém te dá 16. Você não paga a sua dívida ainda, né? Você está devendo ainda 4, né? Porque sua dívida era maior do que você recebeu. Então, menos 20 mais 16 é menos 4. Bom, menos 4 mais menos 4. Aqui nós teremos uma regra de sinal da soma, tá? Por quê? Porque eu tenho dois sinais um do lado do outro, ó, o mais e o menos. Eles estão um do lado do outro, não tem nenhum número dividindo eles, tá? Não tem nenhum número ali separando esses dois sinais. Quando isso acontece, quando eu tenho dois sinais um do lado do outro, mesmo eu colocando parênteses ali para separar, né, eu tenho uma regra de sinal. Aqui eu tenho uma regra de sinal, tá? Mais com menos. Mais com menos é menos. Então vai ficar menos 4 menos 4. Agora sim aqui não tem regra de sinal. Você está devendo 4 e você fez uma dívida de 4. Então no total você está devendo 8. Então isso dá menos 8. Bom, continuando aqui, 6 mais menos 6. Então, novamente, mais uma regrinha de sinal. Eu tenho dois sinais, um do lado do outro, que é esse mais com esse menos. Tá? Mais com menos dá menos. Então, eu vou ficar com 6 menos 6. 6 menos 6, você tinha R$ 6 e fez uma dívida de 6. Então, agora você não tem nada. Você está com zero no banco. Tá? Então, essa conta dá zero. E o final ali, que é o roxinho, que é menos 3 mais menos 6. Menos 3 mais menos 6. Novamente, regra de sinal, porque tem os dois sinais ali, um do lado do outro, que é o mais com o menos. Não tem nenhum número separando esses dois sinais, então tem regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, quer dizer que essa conta fica menos 3 menos 6. Então, você está devendo 3 e fez uma dívida de 6, agora sua dívida total é de 9. Tá? Então, é o menos 9. Então, aqui fica a elevado a menos 4 vezes b elevado a menos 8. Tudo isso dividido. Então, aqui vai ficar a elevado a zero, aqui embaixo. A elevado a zero vezes o b elevado aqui a menos 9. Aqui eu coloquei b elevado a zero, mas é a elevado a zero, tá? Tudo isso elevado a menos 1. O lado direito permanece igual a elevado a 4 sobre b. Bom, agora aqui, para finalizar a questão, eu estou vendo que esse b elevado a zero, que na verdade é a elevado a zero, tá? O a elevado a zero vai dar 1. Isso aqui vai dar 1, né? Então, mesmo com esse erro que eu fiz aqui, vai dar tudo certo, porque a elevado a zero é 1, assim como o b elevado a zero é 1. Isso se o a e o b não forem zero. Por isso que ele colocou ali no início da questão que a e b tem que ser diferente de zero. Porque daí, se não fosse, ia ter um problema aqui, tá? E, por fim, aqui também agora, lembrando aqui do menos 1, ele está em cima de um parênteses, dentro do parênteses eu tenho uma divisão, então quer dizer que está tudo elevado a menos 1. É o a elevado a menos 4 elevado a menos 1, vezes o b elevado a menos 8 elevado a menos 1, dividido por 1 elevado a menos 1, e por b elevado a menos 9 elevado a menos 1. Isso tem que ser igual a, né,
E o lado direito permanece igual a elevado a 4 dividido por b. Agora que eu faço a propriedade potência de uma potência, né? Então vai ficar a elevado a menos 4 vezes menos 1, vezes b elevado a menos 8 vezes menos 1. Tudo isso sobre 1 elevado a menos 1, vezes b elevado a menos 9 elevado a menos 1. Lado direito se mantém, a elevado a 4 dividido por b. Agora é só fazer as multiplicações ali em cima. Menos 4 vezes menos 1. Agora é só fazer a multiplicação dos expoentes. Menos 8 vezes menos 1, ali em cima do b, né? Isso vai dar positivo, porque menos com menos dá mais. Então, é mais 8. 8 vezes 1, 8. Menos 9 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então, isso dá um mais 9. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então, esse é o mais 4. Então, a elevado a 4 vezes b elevado a 8 sobre 1 elevado a menos 1 vezes b elevado a 9. Isso mantém aqui igual a elevado a 4 dividido por b. Por fim, menos 1 elevado a menos 1, isso dá 1. Né? Se eu inverter o 1, né? Se eu tento inverter o 1, dá o 1. Tá? Bom, então, o que eu posso fazer agora é assim, ó. O a elevado a 4 dividido por 1 vezes o b elevado a 8 dividido pelo b elevado a 9. Eu posso separar a divisão se eu tenho uma multiplicação em cima e embaixo, que é o que está acontecendo. Isso igual a elevado a 4 dividido por b. Bom, aqui eu vou usar a propriedade de divisão de potências de mesma base. Então, mantém a base e diminui os expoentes, 8 menos 9. E qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, né? Então, a elevado a 4 dividido por 1 é a elevado a 4. Isso ele está falando que é igual a elevado a 4 dividido por b. Então, por fim, aqui, a elevado a 4 vezes b elevado a 8 menos 9, que dá menos 1. Se você tem 8 e faz uma dívida de 9, você está devendo 1. Isso mantém aqui a igualdade do lado direito, então igual a elevado a 4 dividido por b. E por fim, ele está pedindo aqui, né, o b elevado a menos 1, ele quer que eu inverta a base b. Né? E o inverso de b é 1 sobre b. Então, vai ficar a elevado a 4 vezes, então aqui eu vou inverter a base, o inverso de b é 1 sobre b. Né? Então, a elevado a 4 vezes 1 sobre b. Isso ele está falando que é, o lado direito se mantém, a elevado a 4 dividido por b. E agora sim, acabando a questão, a elevado a 4 vezes 1 é a elevado a 4. Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. E o b permanece embaixo. Né? Então, a gente agora consegue ver que as duas quantidades são exatamente a mesma coisa. Né? Portanto, essa questão é verdadeira. Agora aqui a gente faz a soma das verdadeiras, 0,1 mais 0,4 mais 16, isso dá 21, que é a resposta da questão.